Bom dia, irmãos. Nós continuamos com a nossa aula sobre criação. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa aula? Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que damos de ouvir a Tua palavra, Senhor. Seja conosco, ó Pai. Abre os nossos corações para que nós possamos entender o que o Senhor quer que nós entendamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 1, como tem sido de costume, para fazermos a nossa leitura. Gênesis 1, vamos ler o primeiro capítulo todo. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Assim diz a palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez Deus, pois, o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus os firmamentos céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza toda a relva ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam ele para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento do céu para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus, povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que deem semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez.
Vi Deus tudo o que fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Hoje, nós vamos continuar nosso estudo com o tema hoje é Gênesis 1 e 2, duas criações. Essa aula nós vamos tratar um pouco do capítulo 1 de Gênesis e do capítulo 2, e nós vamos ver que eles são a mesma criação, não duas criações diferentes como algumas pessoas podem pensar. Mas antes da gente entrar na nossa aula, vamos fazer o nosso resumo que nós estamos fazendo costumeiramente. Na nossa primeira aula, introdução, nós vimos o que o mundo prega e as suas falhas, e vimos um resumo de modo geral da criação. Na segunda aula, a Bíblia e a História, vimos a historicidade da Bíblia e que as coisas que estão escritas nela são verdadeiras, pois foram escritas por um Deus que não pode mentir. Na terceira aula, Gênesis e a História, vimos sobre o povo pré-diluviano e como foi o início da nossa civilização após o dilúvio. Na quarta aula, Gênesis e a Ciência, vimos o propósito da ciência e o propósito da Bíblia. Na nossa quinta aula, Gênesis e a Teoria da Evolução, vimos um pouco mais sobre a Teoria da Evolução e por que ela não descreve fielmente o que aconteceu no início de todas as coisas, porque apenas a Bíblia faz isso. Na nossa sexta aula, Gênesis 1, o início, vimos um pouco mais sobre o primeiro versículo da Bíblia e onde que nós vimos os 3 pontos do início da criação, o espaço, o tempo e a matéria. E na nossa última aula, Gênesis 1, 2, interpretações, vimos um pouco mais sobre o segundo verso da Bíblia e sobre o primeiro dia. Mas entrando na aula de hoje, há várias interpretações que têm sido dadas a esses 2 primeiros capítulos de Gênesis. Mas isso não é necessário, porque Gênesis 1 e 2, eles contam a mesma história como nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Para nós interpretarmos corretamente, precisamos entender a estrutura que o texto foi escrito. Essa estrutura é também da revelação de Deus. Deus não revela a totalidade do seu plano para a humanidade de uma vez. Ele faz gradativamente, ele faz isso aos poucos. A cada nova revelação de Deus, há novos detalhes que são acrescentados. Assim também ocorre na estrutura de Gênesis 1, 2. E a gente pode ver a estrutura da seguinte forma. Gênesis 1, o resumo de toda a criação, de todas as coisas. Gênesis 1, 2 a 33, é essa expansão que ele descreve como essas coisas foram criadas. É a expansão de Gênesis 1. Gênesis 1, 28 a 30, ele resume a criação do ser humano que vai ser expandida em Gênesis 2. E em Gênesis 2, 4 e 25, a gente vê essa expansão do que foi dito em Gênesis 28, 30, que é a criação do ser humano. E dentro dessa expansão, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o terceiro dia da criação e o sexto dia. Mas começando pelo terceiro dia, nós vamos ver que ele apresenta um aspecto científico de muita relevância para nós, que é a teoria da deriva continental. Em 1912, Alfred Lothar Wegener, ele propôs que todos os continentes da Terra se moviam lentamente ao redor. E essa teoria dele ficou conhecida como a teoria da deriva continental. E ela foi, segundo o Dr. Wegener, todos os continentes da Terra eram um só. Eles estavam unidos no passado em um só, em um único bloco que ele chamou de Urkontinent, que é a palavra alemã que significa a origem dos continentes. Esse termo, mais tarde, foi trocado pela palavra grega Pangeia, que significa toda a Terra. Essa teoria somente recebeu consideração científica a partir de 1964. Eu trouxe uma imagem aqui do que seria o retrato dessa Pangeia, que seria todos os continentes. Aqui a gente vê a Antártida, aí tem todos os continentes como um só, juntos. Foi essa teoria do Wegener que deu origem à teoria que nós hoje temos ela como a mais próxima do que aconteceu, que é a teoria da tectônica de placas. O que é essa teoria tectônica de placas? Ela diz que no fundo do nosso oceano há grandes placas. Eu trouxe uma imagem para ilustrar melhor. Que há grandes placas, a gente pode ver aqui, essas linhas pretas, elas são as separações entre as placas. Aqui tem a placa sul-americana, que é onde o nosso país está. O Brasil, hoje, como ele está em cima, por isso que nós não temos tantos
terremotos e coisas como acontece no Japão, a gente tem a placa aqui ao lado da sul-americana, a placa africana. Então, essa é a teoria que nós temos hoje, a teoria tectônica das placas. E, embora exista diferença quanto à origem que a força que movimenta essas placas, todas essas placas ao redor do mundo, não existe divergência da existência de um único contingente. Então, foi um único contingente que existiu no início de todas as coisas. As teorias atuais, todas elas tentam demonstrar a existência desse possível supercontinente ao longo da história do planeta Terra. Tem um que chama Colúmbia, Rodinia, e o que hoje é mais aceito é a Pangeia. Mas independente do que as futuras pesquisas irão revelar sobre a verdade, sobre a veracidade de todas essas coisas, um fato permanece. O planeta Terra, na sua origem, ele possuía um só continente. E é exatamente isso que a Bíblia narra em Gênesis 1, 9 e 10. Vamos abrir lá para a gente ver. Gênesis capítulo 1, verso 9 e 10. Diz assim: Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. O que Deus chamou de terra, os cientistas hoje chamam de supercontinente. O que Deus chamou de mares, os cientistas chamam de superoceanos. Milênios antes da teoria da tectônica de placas ou da teoria do Éter, o relato bíblico já falava da existência de um único continente primordial e um único oceano. A gente vê que a Bíblia já relata isso antes mesmo do ser humano tentar entender isso. Mas seguindo um pouco mais, a gente vê que, segundo os evolucionistas, as plantas terrestres teriam evoluído de uma forma mais simples, como as algas. Segundo eles, tinha um posto versículo aqui, desculpa. Segundo eles, teria surgido há 1 bilhão de anos, 200 milhões. E teriam evoluído, dando origem às plantas terrestres, cerca de 450 milhões de anos atrás. Para eles, o último maior grupo de plantas a se desenvolver foi o das gramídeas, também conhecido como capins, gramas e relvas. Eu trouxe 3 imagens de cada aqui, só para a gente ter um visual. Mas, segundo o relato bíblico, essas coisas não aconteceram separadamente. Aconteceu tudo junto. Vamos ler Gênesis 1, 11 e 13. Diz assim: E disse: Produza toda a relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas e davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde, manhã, o terceiro dia. Então a gente vê que não foi uma coisa que aconteceu com o tempo, mas todas as plantas foram criadas no mesmo tempo. E é importante nós notarmos também que o relato bíblico, a nomenclatura usada pela Bíblia, não é a mesma que é usada pela ciência. O que Deus chama de vegetação é o que nós hoje chamamos de reino plantae ou reino vegetal. A vegetação, essa vegetação, é composta por plantas que são formadas do tipo de vida autotrófico. Mas o que é plantas do tipo autotrófico? Essas plantas são plantas que elas produzem o seu próprio alimento por meio de um processo que é conhecido como fotossíntese. Mas o que é fotossíntese? Fotossíntese é esse meio que elas produzem o seu alimento. É que com a luz solar, com a água e com o dióxido de carbono que está na nossa atmosfera, elas produzem, com esses 3 elementos, elas produzem energia, elas produzem a glicose para o seu organismo para poderem sobreviver. Mas existe a necessidade de luz para que o processo de fotossíntese aconteça e que ela produza o seu próprio alimento. Mas como que isso é possível? Porque, segundo o relato bíblico, o sol só foi criado no 4º dia e nós estamos tratando apenas do 3º dia. E eu trouxe 2 explicações que eu achei bem interessantes. A primeira é uma explicação de Teófilo, bispo da Antioquia, que diz o seguinte: No 4º dia, os lumiares foram criados,
sendo que Deus vê de antemão, ele entendeu a tolice dos filósofos cretinos que iriam dizer que as coisas produzidas na terra vieram das estrelas, de forma que ele poderia colocar Deus de lado, mas para que a verdade pudesse ser demonstrada, plantas e sementes foram criadas antes das estrelas. Assim sendo, o que veio depois não pode ser a causa daquilo que veio antes. O que Teófilo propôs é a completa dependência de todas as coisas criadas do seu Criador. E essa afirmação a gente vê por toda a Bíblia. Vamos abrir em Hebreus 1:3. Quem achar pode ler, por favor. Hebreus 1:13. Hebreus 1:13. Obrigado, Rodrigo. Então, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A versão do Rodrigo está um pouco diferente, eu achei ela até um pouco melhor. Você pode repetir, por favor, essa parte, Rodrigo? Que ele fala, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Obrigado. Então, ele sustenta o universo com sua palavra. E vamos abrir também em Atos 17:28, que diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Nessa primeira parte, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. A natureza, seja ela planta, seja ela animal, seja ela humano, ou seja ela os corpos celestes, não foram criados para existir sem Deus. Toda a natureza existe por ele e é mantida por ele. Essa é a proposta de Teófilo. A segunda é um pouco mais no âmbito científico, uma segunda resposta para a nossa pergunta. As plantas precisam de luz para produzir, por meio do processo da fotossíntese, o alimento que elas mesmas já necessitam. No entanto, como nós vimos na aula passada, a luz foi criada no primeiro dia. Os corpos celestes não. Os corpos celestes foram criados no quarto dia. Assim, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista teológico, não existe uma razão específica pela qual o relato bíblico da criação das plantas não possa ser aceito como verdadeiro. Então a gente tem tanto uma explicação bíblica como explicações científicas mostrando o relato da criação. Mas vamos pular um pouco mais para o sexto dia. Eu vou ler aqui, Gênesis 1, do verso 26 ao 31, que é o sexto dia. Eu vou ler aqui e peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se achem na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que deem semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então nós vemos que
o relato do sexto dia, ele não apresenta nenhum problema em relação com o relato do terceiro dia. A leitura do texto é bem clara. Deus cria os animais terrestres, os seres humanos, e dá a eles as plantas específicas para o alimento. Somos informados no sexto dia que o que ocorreu, a criação dos animais e do ser humano. Não são oferecidos os detalhes dessa criação no capítulo 1. Não, ela só fala que houve criação. Mas mais para frente, no verso 2, nós vemos a explicação, os detalhes da criação do ser humano. A não ser alguns fatos relacionados à natureza e à função do ser humano. Deus cria um lugar específico, geográfico e físico para que o ser humano fosse colocado. Alguém sabe qual local que é esse? Alguém pode me falar? Qual que é o local que Deus põe o homem em específico? O Jardim do Éden, isso mesmo. Nós não sabemos, nós não somos informados no capítulo 1 detalhes sobre o Jardim do Éden. Nós não saberíamos nenhum detalhe do Jardim do Éden se não fosse pelo capítulo 2 escrito. O capítulo 2 diz assim do Jardim do Éden. Capítulo 2, do verso 4, que ele começa a explicação. Diz assim: Esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia na terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus fez o Senhor Deus, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. E o segundo rio chama Guion, o que circunda a terra de Cush. E o terceiro rio é o Tigre, o qual corre pelo oriente da Ásia. E o quarto é o Eufrates. Então aqui a gente vê um pouco mais de detalhes sobre o Jardim do Éden. E se não fosse esse capítulo 2, nós não teríamos esse conhecimento. E como nós já vimos, por exemplo, na segunda aula, todos esses 4 braços do rio do Éden, que acabei de ler, eles podem ser localizados geograficamente, como nós vimos. Sabemos que esse jardim não existe mais, porque ele foi destruído no dilúvio. Mas existe ainda um pouco de confusão, por alguns, no período da criação do jardim. Alguns acham que esse jardim foi criado no terceiro dia. Nas próximas aulas, nós vamos ver mais profundamente que ele foi criado no 6º dia, não no terceiro. Mas a narrativa bíblica do Jardim do Éden, ela procura esclarecer que ele foi fundamental dentro do processo da criação do homem, do ser humano. Deus já havia criado as plantas no terceiro dia, e ele agora cria um jardim, um lugar favorável para o ser humano pudesse desenvolver, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Não são 2 narrativas tratando de 2 criações. São 2 narrativas tratando da mesma criação. O capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 2 não são criações diferentes. O que Deus está nos oferecendo são detalhes relevantes relacionados ao 6º dia, para que haja uma melhor compreensão de nossa parte. Uma possível ordem dos eventos do 6º dia é a seguinte. Eu peço desculpa aos irmãos que ficou um pouco pequeno, mas eu vou lendo aqui. Em Gênesis 2, 8 a 9, Deus planta o Jardim do Éden. Em Gênesis 1, 24 e 25 e Gênesis 2, 19, Deus cria os animais terrestres, os domésticos, os selváticos e os demais animais. Em Gênesis 1, 26 e 27, Deus cria o ser humano. Em Gênesis 2, 7, Deus criou o homem especificamente. Em Gênesis 2, 18,
Deus diz que não é bom para o homem ele estar só e que Deus lhe faria uma auxiliadora. Em Gênesis 2:20, Deus traz todos os animais para que o homem dê nome a esses animais. Em Gênesis 2:21 a 25, Deus cria a mulher, Deus cria Eva. Em Gênesis 1:28, Deus abençoa o homem e a mulher. E em Gênesis 1, Em Gênesis 1:29 e 30, Deus dá uma ordem geral sobre a alimentação do ser humano e dos animais também. O relato de Gênesis 1 e 2 não são relatos diferentes, de criações diferentes. Eles são relatos complementares. Ambos oferecem uma narrativa detalhada do sexto dia da criação, no qual Deus criou o ser humano, o homem, a mulher e a imagem de Deus. Mas a gente vai ver a criação do homem um pouco mais para frente, se eu não me engano, daqui 2 aulas. Mas para a gente encerrarmos hoje, nós vamos tratar um pouco dos aspectos da criação do ser humano, só para que a gente tenha claro que não foram 2 criações, e sim apenas uma criação. Os 2 capítulos de Gênesis, ao descrever a criação do ser humano, eles esclarecem muitos aspectos específicos sobre a natureza humana e sobre a natureza de Deus, sobre a pessoa de Deus. A narrativa usada para a criação do ser humano no Gênesis 1 vamos abrir lá em Gênesis 1:26, que diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só até essa parte. Vamos examinar aqui as características de Deus, para começar. Percebemos que Deus não criou o ser humano porque ele estava solitário. Olha os verbos, façamos, nossa. Esses são verbos da terceira pessoa do plural. Quando essa forma verbal é usada, deixa claro que ele está falando com alguém. Não alguém diferente dele, mas com alguém como ele. Sabemos que o Deus da Bíblia, ele se revela em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas, como nós vimos algumas aulas atrás. E foi Teófilo que usou em seus escritos pela primeira vez a palavra trindade, que é uma palavra que nós usamos muito hoje. Essa palavra trata da triunidade de Deus. Sempre houve harmonia, perfeito amor e perfeita comunicação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vemos também que as 3 pessoas da Trindade estavam envolvidas no processo da criação. Façamos o homem conforme a nossa semelhança. Isso é a Trindade. Mas também nós somos informados pela própria Escritura, pela própria Palavra de Deus, que foi o Filho, a segunda pessoa da Trindade, que trouxe à existência todas as coisas. Vamos abrir em João, capítulo 1, do verso 1 a 3. João 1, 1 a 3. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vamos abrir também em Colossenses 1, capítulo 1, 15 e 17. Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 17. Diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esses textos, esses 2 textos, falam claramente da pessoa de Jesus Cristo. Não existe uma outra interpretação. Ele, Jesus Cristo, trouxe à existência todas as coisas, as visíveis e as invisíveis.
Foi dentro desse contexto de perfeita harmonia, amor e comunicação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo que o ser humano foi trazido à existência. Deus não se sentia sozinho e por isso teve a necessidade de criar um ser humano para se comunicar. Deus não sentia a necessidade de amar e de ser amado e por isso que o homem foi criado para que Deus pudesse amá-lo e ser amado por ele. O ser humano foi criado não por alguma necessidade ou deficiência de que Deus tivesse, mas pela abundância de tudo aquilo que Deus é. Em outras palavras, nós, os seres humanos, não fomos criados para suprir alguma necessidade que Deus tenha, seja ela intelectual, mental, emocional ou qualquer outra. Deus nunca teve nenhuma necessidade que não fosse suprida plenamente nele mesmo. Deus não necessitou da criação ou de nenhum aspecto da criação que ele trouxe à existência. Deus não necessita. Deus criou o ser humano com uma expressão da sua natureza divina. Deus é um ser espiritual e moral. E o ser humano foi criado com essas características. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, como nós lemos. Contudo, Deus não nos criou deuses, pois, como diz em Gênesis 2, nós somos formados do pó da terra. Do pó da terra. Mais para frente a gente vai tratar com mais detalhes a criação do ser humano e a gente vai tratar com isso mais a fundo. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Moreira? Uhum. Eu não vou saber te responder isso, Moreira. Eu não cheguei. Rafael? Mais algum comentário, irmãos? Sim, não? Sim. Sim. Eu achei muito interessante, isso é muito interessante, eu acho muito interessante a citação de Teófilo, que Deus já preveu que os filósofos, que as pessoas iam tentar colocar que a criação, que tudo que foi feito foi por causa do céu, do sol ou da lua, e Deus cria essas coisas antes para mostrar que a dependência dessas coisas não está no céu, no sol, na lua, nos planetas, mas está em Deus. Nós dependemos de Deus, não dos astros, né, como assim, de modo geral. E isso é uma coisa muito interessante mesmo. Não vai ter, não vai ter. Exatamente. Tem um texto que é em Apocalipse. Deixa eu achar aqui corretamente. Apocalipse. Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 23. Que até eu mostrei para a Lana na semana passada. Para mim, eu acho que essa citação, esse versículo, mostra que nós não precisamos do sol, da lua, né? O versículo diz assim, Apocalipse 21, 23. A cidade não precisará nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, olha para você ver, na Nova Jerusalém vai ser a glória de Deus que vai iluminar a cidade. Vai ser o Cordeiro, Jesus é a sua lâmpada, é a lâmpada da cidade. Então, a gente vê que não há necessidade do sol ou da lua, porque Deus é o suficiente. Exatamente. O nosso sol, relativamente falando, é muito pequeno. É muito pequeno mesmo. Assim, para a gente parece grande, mas no nosso universo há sol assim 100 vezes maiores que o nosso. Então, assim, é muito pequeno para nós.
Mais algum comentário, irmãos? Exatamente. É muito interessante isso, né, Moreira? Porque a gente olha assim para um universo que é infinito ao nosso ver, né? É infinito. E nós não somos nada, nós somos pó da terra. Nós somos pó da terra, né? Uhum. É. 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 É, assim, quando chegar no ensino médio ou mais numa aula de ciência mais avançada, as crianças vão ser bombardeadas por isso. E como a gente tem visto aqui, eles assumem coisas como verdadeiras, sendo que não são verdadeiras para defender eles e tirarem Deus da criação. Então, assim, a gente tem que ter esse conhecimento muito importante, tanto para nós defendermos a nossa fé, quanto também para nós ensinarmos os nossos filhos e as pessoas que estão próximas para nós para ver a realidade, porque a teoria do Big Bang, ela tem muito pouco embasamento realmente científico, provas científicas da existência do Big Bang, mas mesmo assim eles tratam como se fosse uma verdade absoluta. Essa é a verdade, né? Eles tratam para tirar Deus do centro da criação, para tirar Deus de tudo da nossa vida mesmo, eles tratam como verdade absoluta. E realmente é muito... Tem alguns livros, mas assim, para criança, eu não sei nenhum livro assim que ensine a criação para criança assim mais técnico. Né? Vamos orar, irmãos, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te dou pela aula que tivemos, ó Pai. Te agradecemos porque temos a palavra do Senhor que nos ensina, ó Pai, que o Senhor fez todas as coisas. Que o Senhor nos criou, Pai, do pó da terra, que o Senhor trouxe toda a existência pelo poder da Tua palavra, Pai, e é o Senhor que sustenta todas as coisas, ó Pai. Te agradecemos por isso. Te agradecemos, ó Pai, porque temos essa liberdade de estarmos aqui, Senhor. Mas te peço, ó Pai, que o Senhor possa estar nos fortalecendo na fé, ó Pai, em conhecimento, para que toda vez que formos questionados, ó Pai, podamos dar razão à nossa fé, ó Pai. Que possamos estar mostrando, Senhor, que o Senhor foi o Criador de todas as coisas, com a ajuda do Senhor, ó Pai. Te peço que o Senhor possa estar sendo conosco. Em nome de Jesus. Amém.